Olá, me chamo Antônio Henrique e eu tô aqui só para mostrar alguns projetos que eu tô fazendo no meu estudo de Data Science. Isso aqui é mais para ficar tanto para mim, para eu ver como está acontecendo o meu aprendizado, esse vídeo que eu estou fazendo, tanto para alguém que quiser ver como iniciar o aprendizado em Data Science. Eu estou estudando via cursos da Lura, do, da- do grupo Kaelum, e eu tô também indo pelo grupo do GTI. Tem muita gente do grupo do GTI no meu curso de desenvolvedor Python que está me ajudando em algumas questões que eu tenho algumas dúvidas. Claro que não apenas isso, né? Stack Overflow está aí para isso. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Foi o projetinho que eu dediquei um pouquinho mais de tempo também do que os outros três. São quatro tipos de projetos, até que bem parecidos. Ó, esse aqui é um projeto de teste feito no dia 2 de janeiro de 2021, utilizado apenas para o meu aprendizado mesmo. A princípio, eu importei o Pandas, o Matplotlib, o Seaborn e eu printei a versão do Seaborn, que é 0.11, que era a única que eu estava com um pouco mais de dúvida do que eu precisaria fazer. A gente vai ler um arquivo chamado master.csv. Basicamente, ele se encontra a primeira visualização dos dados, que tem os países aqui, no caso, os cinco primeiros, todos são Albânia. O ano, tá o ano 1987, se é homem ou mulher, a idade de 15 a 24, 35 a 54, o número de suicídios, a população que se encaixa nesse. Em 1987, na Albânia, sexo masculino de 15 a 24 anos existiam 312 mil pessoas, né? 312 mil homens e 900. Suicídios por 100 mil pessoas, 6,71. Então, a cada 100 mil pessoas, quase 7 pessoas, arredondando para cima, morriam. Aqui, apenas mais uma coluna. E o IDH do ano, o IDH do ano do país. Aqui é o PIB do ano e o PIB per capita, e a geração que eles pertencem, que esse tipo de pessoa pertence. A princípio eu arredondei tudo, até porque a gente não precisaria de arredondei a descrição dos dados, né? Então, a contagem de dados, a média, o desvio padrão, o mínimo, o máximo, apesar que, por exemplo, no caso do ano não tem muito sentido a gente ver. Até daria para a gente ver, por exemplo, é, começa em 1985, o ano mais baixo, e o mais alto é 2016. Então daria para a gente ver isso. A gente consegue ver também, por exemplo, o EDH mais baixo é 0,48 e o mais alto é 0,94. Aqui tem algumas informações para a gente começar a tratação de dados, né? Aqui mais para baixo eu mudei todas as colunas, o nome de todas as colunas. Então, para deixar em português, um pouco mais fácil da gente trabalhar. Aqui eu vi que no IDH por ano tinha 19.456 dados nulos. Então, esse not a number aqui, a gente é um dado nulo, a gente não precisa dele. E às vezes é até bom tirar, muitas vezes é até bom tirar, porque como aqui é um número muito grande de not a number, é muita coisa, né? Aí eu acabei tirando, né, todos os dados e acabou ficando com nenhum mesmo. Isso aqui é um negócio que eu acho bem interessante, é uma das primeiras coisas que eu fiz, eu achei bem legal de fazer. Queria realmente muito, queria muito fazer isso aqui. Apesar que o banco de dados não me ajudou tanto, para ser sincero. Dá pra ver muito, é bonitinho, até gosto de bonitinho. E a gente consegue ver isso aqui é a matriz de correlação. Então, apresentando a matriz de correlação entre todos os fatores. Então, todas as colunas que nós temos aqui em cima, ele faz uma correlação de cada fator com cada fator. Quanto mais próximo de um ou menos um, mais correlacionados esses fatores estão. Claramente que nessa linha diagonal aqui, é ele com ele mesmo. Então, é PIB per capita por PIB per capita. Então, obviamente, vai ser uma correlação perfeita, porque está na variável com a variável. Já aqui, por exemplo, o IDH por ano com o PIB per capita, dá para ver que tem uma variação bem forte também, 0,77. Isso aqui é muito bom. A gente consegue ver que quanto maior o IDH por ano, maior o PIB per capita e vice-versa. Então, quanto maior o PIB per capita, maior o IDH por ano. Já a gente não consegue ver muito, quase nada, né? Basicamente nula a relação de suicídios por 100 mil pessoas com PIB per capita. Isso não tem a ver de nada, entendeu? Então, isso é bem legal da gente ver. Mais para baixo a gente consegue ver, aqui são os maiores, a visualização de dados de suicídio por país e por idade. Então a gente consegue ver onde tem mais, basicamente. Aqui a gente consegue ver o nível de idade e qual país que possui mais suicídios por ano. A gente consegue ver que nos Estados Unidos
As pessoas de 35 a 54 anos têm, é, têm se suicida bastante, infelizmente, né? A gente consegue ver aqui no Brasil de 25 a 34, aqui no Brasil de 35 a 54. Basicamente, a gente tem muitos dados. Os Estados Unidos está bem grande aqui, tem bastante dado deles, junto com o Japão também. Porém, esse dado aqui, esse gráfico, né, juntamente com o dado, ele mostra ele mostra esses dados, né, ele mostra essas pessoas que se mataram, esses dados de suicídio. Porém, a população dos Estados Unidos é muito maior que a do Japão, e isso é algo negativo, porque claramente, por 100 mil pessoas, pode ser totalmente diferente, coisa que a gente vai ver mais pra frente também. Então, dados por 100 mil pessoas, mortes por 100 mil pessoas, que é o que tem aqui também, suicídios por 100 mil pessoas. Ok, vamos seguir. Aqui é o dado de idade e sexo. Então, de 5 a 14 anos, mulheres se matam muito pouco. Já de 35 a 54, homens é os que mais se matam. Se a gente pegar a mesma faixa de idade, 35 a 54, e mulheres, tem um número bem menor na mesma faixa de idade. De 25 a 34 homens, também tem uma bela diferença para homens e para mulheres. E a gente consegue ver basicamente essa diferença. Aqui mais para baixo é a soma de cada país com todos os dados de suicídio. Então, o que a gente tem aqui em cima é por anos, né? Pela população, pela faixa etária da população. Aqui embaixo a gente consegue ver apenas o país. Por exemplo, o Brasil tem mais suicídio do que a Polônia, mais suicídio do que o Reino Unido, do que a Itália, do que o México, do que a Tailândia, do que o Canadá. Os Estados Unidos ganha de todo mundo que está aqui nesse banco de dados. E já aqui é o suicídio por 100 mil pessoas. Quem tem a maior taxa de suicídio por 100 mil pessoas? Lituânia está na frente. E aqui está o Japão. Lembra que a gente tinha falado que o Japão tem muita taxa de suicídio também. Aqui em cima já deu para ver, né? Só que o Japão tem uma população muito melhor muito menor do que a dos Estados Unidos. Então já dá uma bela diferença. Tanto que os Estados Unidos nem aparecem aqui no suicídio por 100 mil pessoas. E aqui é a visualização dos países com a maior renda per capita. Então, Luxemburgo é o país que tem a maior renda per capita de todos. Depois, Noruega, Suíça, o Catar, Singapura, Suécia. E assim vai. Então, a gente consegue ver tudo isso. No próximo dataset que a gente tem é a temperatura da cidade de São Paulo. Esse aqui tem um pouquinho mais de trabalho para organizar, porque ele veio com muito dado errado. Ó. Aqui a gente já consegue ver que no ano de 1946, a temperatura em janeiro na cidade de São Paulo não foi 999,90. Então a gente tem que dar uma tratada nesses dados. E eu não dediquei tanto tempo a ele ainda. A gente já consegue ver da onde eu tirei também aqui em cima o banco de dados. A gente consegue. Eu tirei as últimas colunas, então basicamente aqui era onde falava de as estações do ano, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, janeiro não, junho, julho e agosto, setembro, outubro e novembro. Então, eu já tirei todas essas últimas e até essa última aqui, que é do ano. Eu tirei todas e a gente vai fazer a nossa própria. A gente consegue ver que nesse gráfico não tem muito sentido se a gente simplesmente plotar se a gente simplesmente fazer um gráfico do data frame que está com a gente. Isso não faz o menor sentido. A gente precisa de um tratamento, né, nele. A gente consegue realmente ver isso no gráfico, porque ele coloca o ano aqui em cima, que a gente não precisa colocar o ano aqui. Na verdade, ele teria que ser um dos eixos, por exemplo. E esses picos gigantes aqui é os 999,90. Então, mais uma coisa que não faz sentido algum. Bom, eu tive que mudar, então eu coloquei o 999 como not a number, até porque a gente não tem esses dados. Então a gente precisava trocar esse 999. Arredondei tudo para zero, né? A gente não precisa de X dados, a gente não precisa de 19.2 ou 19.3, não vai fazer muita diferença pra gente. Então a gente consegue ver aqui mais uma vez como que tá, arredondando, e aqui voltou. Aqui a gente consegue ver a temperatura de São Paulo em janeiro conforme os anos. Então a gente vê que tem
áreas faltantes aqui. Áreas faltantes que é o Not a Number, que a gente tinha. E a gente consegue ver que teve até uma subidinha, mas muito sutil, né? Conforme lá em 1950 até 2000, até a década de 2010 para frente, né? Teve uma subidinha, mas muito pequena, né? Eu diria. Aqui é um outro tipo de gráfico, que é o scatter, onde ele só coloca os pontinhos para a gente ver. Quase a mesma coisa que aqui, porém aqui a gente não percebe esses dados faltantes que está aqui, ó, por exemplo. Aqui é a temperatura em julho, mesma coisa que lá de cima, só que a temperatura é de julho, né? Então a gente consegue ver que aqui a temperatura que é um pouquinho menor, o máximo que vai aqui é até uns 21 mais ou menos. E aqui em cima, o máximo que chega é uns 27 mais ou menos. 26,5 mais ou menos. Então a gente consegue ver que já tem uma diferença de julho para janeiro, isso é óbvio, né? Verão e inverno. Mesma coisa, o scatter plot. Aqui eu separei algumas perguntas, que é a média de janeiro, então a média do mês de janeiro foi de 23,71 durante todos os anos. Aqui eu coloquei o index como ano, para ficar um pouco mais fácil para a gente localizar eles. Então, a média do ano de 1986 foi de 21,20, que é a média de X ano. A gente só precisa trocar aqui esse número, que ele já vai buscar a média de outro ano. O desvio padrão de janeiro, então a gente consegue ver que durante a época de janeiro inteiro, aqui em cima, tem mais ou menos o que eu falei, que é uma subidinha bem leve de 1 grau, no caso 1,2, se não me engano. Isso, 1,20, né? Então a gente consegue ver que o desvio padrão aumentou 1,20 desses últimos 50, 60 anos. E de julho, a temperatura média foi de 17,4. A gente consegue ver que o desvio padrão foi quase a mesma coisa. Aumentou 23. Basicamente a mesma coisa que o desvio padrão, só que de julho. Indo para o próximo gráfico, aqui eu já peguei de um site específico, né, que na verdade eu achei no GitHub, está hospedado no GitHub, melhor dizendo, que é sobre o Covid-19. Esses próximos dois gráficos serão do Covid-19. Então a gente consegue ver aqui esse primeiro. É, basicamente ele fala todas as datas dos países. Então a gente tem a província, o estado do país, o país mesmo, qual é o país, a latitude e longitude da onde foi coletado e o número das datas e de número de casos desses países nas respectivas datas. Por exemplo, a gente consegue ver que o Afeganistão, no dia 22 de janeiro de 2020, ele teve zero, né? Zero, todos os zeros aqui. Mas se a gente pegar no último dia que está aqui do banco de dados, que é 14 de 1, que é 14 de janeiro de 2021, ele já tem 53.775 número de casos confirmados. Então já é uma diferença. A gente já consegue ver como foi evoluindo. Aqui eu tive mais alguns poucos tratamentos de dados, aqui algumas informações que eu coletei. Aqui eu tirei essas três colunas aqui, então a gente não precisaria das províncias e estados, a gente não precisa de latência e longitude, não, a gente não vai usar esse tipo de coluna. E eu coloquei como index o país e a região do país. Eu tirei todas as duplicatas, então se tivesse algum exemplo de tipo duas vezes o Canadá ou duas vezes o Brasil, ele tiraria esses duas vezes. Que a gente consegue ver todos os países que estão nesse banco de dados: Uruguai, Ucrânia, Netherlands, que é a Holanda, a Nigéria, o Panamá, a Polônia, Portugal, Catar, România. Então a gente consegue ver muito. Aqui eu só plotei, né, para a gente dar uma olhadinha no banco de dados de uma amostra aleatória de 10. Acabou que já mostrou, por exemplo, o Japão e a China, que são os países que no início tiveram muito número de casos. Então a gente consegue dar uma olhadinha e como chegou aqui, ó. Então a gente já consegue dar uma olhadinha de como foi evoluindo. Aqui é um, aqui é uma questão, né? Basicamente umas perguntas para uma pessoa que quiser saber. Por exemplo, qual data de procurar? Eu quero saber o dia 14 de janeiro de 2021. Eu criei esse dataset aqui do dia 15 de janeiro de 2021. Qual país eu quero saber? Eu quero saber do país Brasil. Precisa ser nome em inglês e precisa ser no formato mês, dia e ano. Então, no momento, daí ele responde: no momento pesquisado, existem ou existiram
No caso do Brasil foram 8.324.294 casos de coronavírus no país. Então aqui tá a formulazinha bonitinha de como foi feito isso. Aqui é os casos confirmados no Brasil, a gente consegue ver que teve uma. No início não teve muito, né? Mas como todo mundo sabia, a curva iria aumentar cada vez mais. Aí aumentou, 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 deu uma regularizadíssima aqui, bem pequenininha, e aí tá voltando a aumentar agora nessa parte de final do ano aqui, né? 19/11, já começou a aumentar de novo. Aqui já os casos confirmados dos Estados Unidos, que demorou um pouco, ó, cresceu, deu uma estabilizada, cresceu, estabilizou, aí tá crescendo muito também nesse final de ano. De outubro, eu diria mais ou menos pra frente. E aqui é um caso bem interessante que eu achei da Polônia, porque ele demora muito para crescer. Ele demorou muito para crescer, mas quando cresceu veio com tudo. Então, é um dos casos que eu diria até a parte do resto do mundo que não teve um crescimento nem um pouco grande, no caso do Brasil ou dos Estados Unidos no início. Eles demoraram muito para ter essa primeira onda ainda, né? Eles nem tiveram a segunda, vamos dizer assim. E aqui foi uma outra coisa que eu estava tentando fazer, mas acabei deixando quieto. Não continuei fazendo, que é os últimos dias. Mas eu tenho que dar uma melhorada nisso. Aqui já é um banco de dados do Brasil. Esse aqui eu editei no dia 14 de janeiro mesmo. Então esse aqui é um banco de dados que eu fiz, mas apenas com as regiões, os casos e as mortes dos estados, das regiões e a data de coleta desses dados. Então, desde basicamente o primeiro dia que teve no Brasil até os mais recentes, que eram no dia 13 de janeiro de 2021. Bom, aqui a gente consegue ver o início de todos, né? Então, são basicamente os 15 primeiros estados, vamos dizer assim. As informações para ver se a gente precisa tratar algum dado, essas coisas. Aqui eu mudei o tipo data, que é esse aqui. E a gente consegue ver aqui. Ele é um tipo objeto, mas a gente não quer um tipo objeto dele, a gente quer um tipo datetime. Então eu tive aqui em cima que importar esse datetime. Aí eu transformei ele em datetime 64. Então de fato ele virou uma data. Agora ele não é mais um objeto. Aqui a gente consegue ver o Covid por regiões. Claramente o Sudeste está com mais até por causa do número de pessoas, mas em questão de casos, ele está com bem mais do que o Norte, do que o Nordeste, do que o Sul. O Sul e o Nordeste estão com basicamente o mesmo número de casos. Eu diria até que o Nordeste está um pouquinho acima, mas é muita pouca diferença. E aqui é por estado, então a gente consegue ver que São Paulo está com um número de casos muito grande comparado a outros países, outros estados, desculpa. Aqui são as mortes, mesma coisa. Ó, o Nordeste está um pouquinho acima do que o Sul, bem pouco. E aqui é os estados, o COVID, as mortes por Covid por estado. E é basicamente isso. Muito obrigado.